nós temos na aula da Dutotec o nosso ilustríssimo convidado, né, o engenheiro Renato Walter, que é líder de projetos da Dutotec, e vai estar falando para a gente aqui sobre boas práticas de instalações aparentes, vai falar sobre normas técnicas, onde aplicar, né, as instalações aparentes, as canaletas da Dutotec. Então, ele é um projetista de vasta experiência, tanto em projeto, tanto em acompanhamento de obras, né? Então, com certeza, ele vai estar trazendo muita informação extremamente importante para você que está projetando, poder fazer o melhor uso das instalações aparentes e também ter atenção nas requisições, né, nos requisitos normativos. E ele também vai trazer novas tecnologias para a gente e aplicações da linha da Dutotec. Os multipolares só podem conter o controle de um mesmo e único circuito. Ou seja, um cabo de 3, 4 pernas não pode levar 2 circuitos, só pode levar um circuito. Se eu tiver um cabo de 4 pernas, como tem, vamos dizer assim, você poderia pensar 2 fases e 2 neutros. Não, não pode se fazer isso. É um único circuito. Tá? E admite que os condutos, aí o conduto, quando eu digo conduto, o que significa? Quando eu dou uma forma de conduto, não interessa o formato do conduto. Pode ser circular, que é um eletroduto, pode ser retangular, que é uma canaleta. Contenha condutores de um ou mais circuitos nos seguintes casos. Aí tem umas imposições que se faz, que a norma fala. Ou seja, tem que atender essas 4 condições simultaneamente. Qual é a primeira delas? Os circuitos pertencem a uma mesma instalação. O que significa isso? Se originam de um mesmo quadro. Então é muito comum você pegar num projeto, esse tempo eu peguei o que nós estávamos adequando, agora tem 2 CDs dentro da sala. E o que ele fez? Ele misturou os fios dentro do mesmo eletroduto de CDs diferentes. Isso não pode fazer. Até porque é o seguinte, você vai mexer na instalação, você desliga o disjuntor de um CD. Mas você não desligar do outro, os condutores de dentro, um está dando indução em cima do outro. Então, quer dizer, por isso que tem que começar no mesmo lugar, vamos dizer assim. Ele não tem que fazer, ele não pode ser. Mas você desligou um quadro, desliga tudo aí dentro. Bom, outra coisa, que também o pessoal não controla muito. As seções mínimas dos condutores, fase, tá? Deve estar no intervalo de 3 normas sucessivas. Ou seja, você tem hoje o 1,5, o 2,5, o 4. Esses 3 podem estar no mesmo conduto. Você não pode colocar o 1,5, o 2,5 e o 6. Que ultrapassa 3 bitolas. Até porque, se você tem um condutor maior como o 6, subentende que ele foi dimensionado para uma corrente maior. Aí você tem um fiozinho 1,5, a corrente do 6 vai induzir um monte em cima desse fiozinho 1,5. Então, no máximo 3 bitolas. O pessoal também não cuida disso. Você pega projetos que você tem aí fio 2,5 com fio 10. Isso é inadmissível. Ainda, todos os condutores devem ter a mesma temperatura máxima para serviço contínuo e for isolado para a mesma tensão. Quer dizer, você não pode colocar, por exemplo, um condutor isolado para 50 volts com um condutor isolado para 220. Isso não pode se fazer. Mas, e ainda, no caso de circuito de força, comando e sinalização de um mesmo equipamento. Isso você pode até fazer, senão você não pode misturar. Mas o pessoal não... Né? O eletricista, o que ele faz? Ele pega e passa mais um fio ou isso e vai fazendo. Aí tem que ter alguém que seja o responsável por essa instalação para poder fazer. E a gente assim, até às vezes a gente tem que sorrir, porque não tem, não faz. Como eu te digo, o instalador ele é altamente criativo. Só que ele não tem todas as informações, ou não tem a bagagem que tem que ter o projetista ou o fiscal da obra, com certeza. Ah? E cabe a gente, projetista, né, fiscalizar isso aí, porque o senhor falou que é bem importante, porque ele vai usar a criatividade, né? Eu vejo já essas situações também, que o senhor me lembrou agora, de caixa octogonal, que a gente sabe que são para 8 entradas de eletroduto, mas a gente sabe que a boa prática, que é o foco da nossa palestra, seu Renato, está muito enriquecedora com as suas dicas e experiências, que é boas práticas de instalações, a gente sempre deixa uma margem de segurança com 5 ou máximo 6 eletrodutos. Eu já vi em obras que o instalador usou a criatividade, além das 8, ele criou mais 2, tinham 10 chegadas de eletrodutos numa caixa octogonal. Assim, isso é complicadíssimo. Isso acaba, todo o tempo que a gente, projetista, pensou, especificou, preocupou na segurança, vai à tona. Né? Então, isso é até interessante que o BIM agora também está ajudando um pouco. Por quê? Quando agora você faz um projeto elétrico em BIM, você já visualiza toda a estrutura.
entender e toda interconexão. Se o cara ligou diferente daquilo ali, opa, já era, tá errado. Foi bom você falar da caixa octogonal, porque eu sempre converso com os eletricistas, conversava muito com as obras que eu participo, é o seguinte, ó, uma caixa octogonal não está feita ali para ocupar os 8 lados. Se o cara tem a instalação bem feita, numa caixa octogonal que está embutindo na parede, se ele botar arruela e bucha em cada um eletroduto, você termina com a caixa. Não tem mais espaço dentro. Você bota a bucha em toda a volta, você termina com a caixa. O que o pessoal faz é que assim, vai encerra o eletroduto e não bota a bucha, não bota nada. Já não tem mais nem continuidade. Sim. Não tem mais nem isso. Essas coisas que eu quero dizer que o pessoal também, né? Então, faz da forma correta. No máximo, o ideal é tu usar 4 numa caixa oitava. Não mais que isso. Porque você tem todo o espaço de passar fio, de emenda, de derivação, que você vai ocupar um espacinho dentro da caixa. Bom, uma dica que eu sempre dou, pessoal, ó, você que está começando a projetar, o computador ele aceita tudo. Né? E a gente projetava no AutoCAD. No AutoCAD, então, que é só linha, desenho, aceita bem mais. Agora, com o BIM, já ficou uma coisa diferente, porque no BIM, você já vê a construção virtual, como é que está funcionando a instalação elétrica e como ela está se combinando com as outras. Então, você já detecta vários problemas, várias inconsistências. Mas, mesmo assim, o computador aceita tudo. O ideal, se você pode, é visitar uma obra, acompanhar a execução para que você veja bem as dificuldades. Quando a norma fala que eu tenho no máximo de 3 curvas de 90 graus, porque você vai passar um fio nessa tubulação e é extremamente dificultoso você fazer curva, porque o fio não tem um motorzinho que puxa ele dentro do eletroduto para ele fazer as curvas. Então, com certeza. A dica que eu dou para o projetista, se tem, é o melhor para você enriquecer, na hora que você projetar, você simular a vida real, é acompanhar uma execução da obra. Com certeza. Voltando ainda a algumas coisas dessas normas todas. Ó. As prescrições para instalação, ou seja, algumas coisas sobre como se instala e o produto que vai. Eletroduto diz o seguinte, a 5410, é vedado o uso como eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, produtos caracterizados por seus fabricantes como mangueiras. Eu tive uma época, porque o tempo que eu moro no local que eu trabalhava muito com alunos. E uma vez me convidaram e eu trouxe um grupo de alunos numa obra em Porto Alegre, de uma empresa que até já não existe mais, para se visitar essa obra. Bom, eu verifiquei com o pessoal que nos almoxarifados e materiais tinha um monte de eletroduto de PVC, eletroduto rígido, e um monte de mangueira preta. Aí eu não sofri. Perguntei para o cara do almoxarifado e para o pessoal que acompanhava lá. Por que você... Não, dizia o seguinte, ó, naquela época, quando a gente visitou a obra, não, a gente usa eletroduto de PVC rígido na parte de telefonia, porque a concessionária de telefone vem aqui e fiscaliza. Na parte elétrica, como ninguém vem olhar, vai botar mangueira preta. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Todo um conjunto de 6 blocos foram feitos assim. Que exemplo eu trouxe para os alunos? Isso aqui não se faz assim. Quer dizer, a norma não prevê, e aí? Mas o pessoal faz. Essas coisas. Bem, mas ainda diz o seguinte, ó, que nas instalações elétricas abrangidas por essa norma só são admitidos eletrodutos não propagantes de chama. Eletrodutos não propagantes de chama. O que é o não propagante de chama? Não é aquele que queima, é aquele que quando você tirou o fogo, ele apaga. E nós temos, inclusive, a gente tem um trabalho na nossa empresa que nós mostramos queimar vários produtos. Quando tu tira a chama, o nosso produto apaga. Ele pode não propagar a chama, mas ele queima. Aí, que, né, assim, os gases que vai mesmo não propagando. Quem é mais antigo como eu conheceu os fios Vulcon. Já deve ter visto falar, mas se não falar, eu vou falar aqui para você. O Vulcon era um fio que tinha o metal, era cobre estanhado em volta, uma capa de borracha e capa de pano, de algodão trançado. Então tinha o Vulcon 2600, que significava isso? Que ele era para 600 volts e tinha 2 camadas de pano enrolado.
Esse fiozinho era uma beleza. Porque se chegasse a pegar fogo numa caixinha embutida, ele ia queimando por dentro, eu ia queimar as outras salas também. Até que saiu os cabos termoplásticos. Tá? Além do que ele tinha um diâmetro muito maior, cabia menos cabos do que cabe hoje. Então, essas coisas que é a não propagação da chama. É não ir queimando e queimar do outro lado. Se pegava fogo numa sala, ia pegando fogo no resto tudo, ele ia queimando por dentro. Ele tinha pano em volta. Tá? Bem, mas são admitidos e só saem admitidos instalações embutidas eletrônicos que suportam esforços de formação de características técnicas da construtiva utilizada. Tu tem que ter alguma resistência mecânica, que é uma proteção. Tá? E aí tem mais, você vai ter que ter alguma coisa que não é só uma proteção elétrica, é uma proteção de... Imagina tu chegar numa parede e quebrar uma paulada e quebrar tudo o eletroduto. Você está numa instalação em que você tem alguma coisa, essa proteção tem que existir. E ainda é o seguinte, ó, nós temos que ter um certo controle, porque mas a quantidade de cabos que vai ter dentro desses eletrodutos ou desses condutos, tem algumas coisas que você tem que, assim, maneirar em função do quê? Do tipo de aquecimento, de indução, etc, etc. E a norma prevê o seguinte, ó, se você tiver só um cabo dentro do conduto, esse cabo tem que ter no máximo 53% da área do conduto. Se você tiver 2, 31%. Se você tiver de 3 ou mais, é 40%. E aí, nesses 40%, é que se baseia essas normas assim, de redes de cabeamento, em que você parte sempre com 40%. A norma prevê isso, a 568 e a 569, né? E mais a norma brasileira a 14, agora não recordo o número, de cabeamento, prevê dessas situações. Então, você tem que se adequar a isso. O que o pessoal faz? Bota um cabo de aço dentro, amarra 50 fios e puxa do outro lado. Passa vaselina, passa parafina, até margarina, passa para ficar liso para poder passar. Né? Então, essas coisas tem que ter um certo controle. E não colocar. E uma outra coisa que o pessoal fala muito ruim, às vezes eu saio um pouquinho do assunto mais geral, mas é o seguinte, se tu tem 3 fios, tu quer passar mais um, tu não passa mais. Tu não consegue passar. O que o correto fazer? Você tira um fio, passa uma guia, amarra esse fio na guia e bota outro fio, aí sim você puxa junto. Só o fio você não passa, não adianta. Ou tira tudo e passa tudo de novo. Tá? Uma outra coisa que tem que ser cuidado ainda. Isso tem que ser controlado. Eu, por exemplo, continuo trabalhando em projetos, eu sofro muito com isso. Os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixa de equipamentos não devem exceder a 15 metros em edificações e 30 quando é uma área externa. Então, dentro de um salão, tu não pode fazer mais do que 15 metros em linha reta. Se tu tiver curva, o que acontece? Tu diminui 3 metros cada curva de 90 graus. Então, se tu tem uma curva, tu não vai ter 15, tu vai ter no máximo 12 metros. Se tu tiver 2 curvas, é no máximo 9 metros. Se tu tiver 3 curvas, que a norma nós vamos ver lá de limite, tu vai para 6 metros. Só que 3 curvas, Francisco, eu sinto muito. Tem que botar um caminhão na ponta para puxar carro. É isso que eu falei, tem que ter um motorzinho dentro do eletroduto para puxar o fio, porque não passa. Com certeza, não passa. Não passa, não tem dúvida. A norma ainda prevê algumas coisas, tá? Se tu não pode botar caixa de passagem, o que tu faz? Tu aumenta a seção do eletroduto para cada 6 metros ou fração de comprimento que você tenha mais. Então, você tem que dar uma estudada nesse sentido. A norma admite no máximo 3 curvas de 90, como eu digo. Eu jamais coloquei nos meus projetos 3 curvas de 90. Se tem 3, eu tiro a curva do meio e boto uma caixa. Seu Renato, uma coisa só para ilustrar aqui a sua apresentação, todas essas questões que o senhor acabou de falar, da verificação das taxas do conduto, o comprimento máximo, curvas, isso aí, hoje até a nossa ferramenta já consegue aplicar essas regras e verificar de forma automática para ajudar o projetista, né? Para que ele não gaste um tempo elevado fazendo essas verificações manualmente, mas sim deixe a ferramenta verificar, porque hoje a ferramenta computacional facilita muito a nossa vida. Então, só para dar um pouquinho que essas regras da norma, hoje a ferramenta já consegue fazer a verificação. Ela já te chama a atenção.
Tu pode até insistir, mas ela já te chama a atenção de que não pode ser feito assim, né? Bem, alguma coisa sobre canaletas e perfilados, Francisco, que a norma também fala disso aí. Tá? As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas nos perfilados podem ser instaladas com condutores isolados, cabem com qualquer tipo de cabo. Agora, só que tem o seguinte, os condutores isolados só podem ser instalados, utilizados em canaletas e perfilados de paredes não perfuradas. E aquele nosso contorno tradicional, os 750 volts, só pode ser instalados em canaletas ou perfilados de paredes não perfuradas com tampas que só podem ser removidas com auxílio de uma ferramenta. Você compra uma série de canaletas no mercado, você dá uma soprão, a tampa sai fora. Meu Deus. Então, quer dizer, não interessa se ele é de alumínio, se ele é de ferro, porque a tampa só pode ser removida com uma ferramenta. Nós até verificar nos nossos materiais, nós temos umas ferramentas especiais para abrir as nossas canaletas e tirar as tampas. Então, pode ser uma chave de fenda, pode ser. Mas só que tu não pode chegar com a mão e arrancar fora. Ou, como eu digo, tem aquela canaleta na parede que você olhou para o cara ver para a canaleta cai na tampa, cara. Já não pode ser. Tá? Aí ele diz o seguinte, ó. Admite-se o uso de condutores isolados em canaletas ou perfilados sem tampa, ou com tampa desmontável de ferramenta, ou em canaletas perfiladas com paredes perfuradas, desde que esses condutos, aí vem o seguinte, sejam instalados em locais só acessíveis por pessoas advertidas, as pessoas precavidas, que a norma chama de B4, o cara sabe o que tem lá, ou que sejam com qualificação e conhecimento de instalação elétrica. No ambiente de trabalho de um eletricista, de um engenheiro, ele diz, tudo bem, o cara conhece as coisas. E tem outra coisa, e ainda, o ideal é que seja instalado uma altura mínima de 2,5 metros do piso. Então, tu imagina uma sala, eu vou fazer instalação de tomadas, eu tenho que colocar isso a 2,5 metros de altura, se eu usar esse tipo de material. Aí o cara quer botar um aparelho aqui embaixo, como é que eu vou fazer? Não posso, eu vou dar um rabicho para ele lá em cima. Essas coisas que tem que ser estudadas, tem que ser previstas. Tá? As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e os perfilados devem ser escolhidos depois que não dá, deve ficar o cabo não comprometer o desempenho dele na forma de instalação. Aí até tem algum modelo de canaletas, tá? Mas, além do que, ele tem que ter, assim, suportar danos que essa vida vai ficar submetida, vamos dizer assim. Só para chamar a atenção, na norma, na RDC 50 da Anvisa, ela fala, o pessoal diz que a norma não aceita a instalação aparente. Então, se vocês lerem a norma com detalhe, tem no item C da norma, diz o seguinte, ó, que as instalações são preferencialmente embutidas, vírgula. Se tu ler só até aí, tu parou. Mas ela diz preferencialmente. Continua ainda, vírgula, continua. Em não sendo, ela tem que ter uma série de coisas, resistência mecânica, etc, etc. Resistência mecânica, resistência à umidade. Então, quer dizer, não é qualquer uma instalação que você vai colocar aparente. Mas pode. Nós temos instalações de hospitais e laboratórios com instalação embutida. Aparente, desculpa, com canaleta aparente. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil, principalmente uma instalação hospitalar, que você vai verificar hoje, você faz um apartamento com uma cama, amanhã tem 2 camas para poder botar a gente para dentro. Então, quer dizer, tu tem que adequar. Se tiver tudo embutido, tu está ferrado. Então, a norma, a RDC 50 da Anvisa, ela não proíbe. Ela faz algumas exigências que você possa ter. Tá? Bem, estamos falando bastante de norma,